Mesmo com o fim da Operação Escudo no litoral de São Paulo, a violência na região infelizmente continua. Desde sexta-feira, 2 policiais militares morreram em confrontos com criminosos. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, informou em uma rede social que a rota está sem patrulhamento reforçado na Baixada Santista para identificar, qualificar e prender os envolvidos que praticaram crimes contra os PMs. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente. Secretário, bem-vindo. Obrigada pela presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia, Tiago. Quero aproveitar a experiência no serviço público e também junto à segurança pública efetivamente do senhor para questioná-lo sobre quais são as impressões que o senhor tem em relação a essa operação que foi finalizada, embora as investigações em relação ao narcotráfico na região continuem. O Estado, a polícia do Estado, as polícias atuaram da forma correta? Houve alguma falha de inteligência? Queria uma análise do senhor a respeito disso. Olha, o primeiro aspecto a ser considerado é que a Baixada Santista é uma baixada com baixos índices de violência. A cidade de Santos, no primeiro semestre, ela teve uma redução de 60% nos índices de assassinatos, dos homicídios. É uma cidade das mais tranquilas do Brasil, pela população de mais de 400 mil habitantes. O Guarujá vem apresentando algum problema, teve um incremento de 40% dos assaltos nesse primeiro semestre, e é uma região que preocupa bastante. Mas, fora isso, a Baixada, de maneira geral, teve indicadores bem abaixo do estado, muito abaixo ainda da capital, em relação aos roubos, inclusive furtos e roubos de veículos, etc. O que a inteligência faz, e aí houve uma boa coordenação da inteligência da PM e da Polícia Civil, foi verificar o que mais está em andamento, além dessas estatísticas oficiais. E a constatação é que grupos criminosos estavam se desenvolvendo, crescendo, tomando espaço em algumas regiões, principalmente nas proximidades do porto. O porto oferece oportunidades porque é um grande vetor de saída de drogas, principalmente cocaína, para a Europa e para a África. E elas não saem, obviamente, em sacolinha de senhoras turistas, mas elas saem em containers. Sempre que há essa movimentação grande, como existe no Porto de Santos, naturalmente a atividade criminosa em volta tem que se aproveitar até do volume que acaba sendo de drogas, que acaba saindo alguma coisa para o comércio local. A inteligência ela tem uma finalidade de identificar problemas antes que eles eclodam, diferente de investigação que acontece depois que os problemas aconteceram. E a ação que a PM teve, é importante lembrar que ela já estava lá na Baixada, lá em Santos e Guarujá, antes da morte do soldado na rota. Eles já estavam antecipando o problema que podia ter acontecido. Vamos lembrar também que, por descuido dessas tarefas de inteligência e ação policial, o Rio de Janeiro perdeu centenas de comunidades que são hoje administradas pelo crime. Alguma coisa em torno de 800 comunidades são sob as mãos do Comando Vermelho, o grupo mais forte do tráfico do Rio de Janeiro, e cerca de 300 comunidades em mãos de milícias. Isso é intolerável, os cidadãos estarem sendo governados por criminosos. Essa ação, ela procurou antecipar esse retorno da força, da demonstração da legalidade que o Estado tem através do seu braço armado para recompor a segurança que estava se esvaindo por ali. Agora, Coronel Zé Vicente, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Eu pergunto para o senhor, operações como essa, Escudo, que tem muita reclamação sobre possível violência da polícia, é uma operação considerada pontual ou há, sim, um efeito positivo na segurança pública da região? Olha, ela é pontual pelo aspecto de ter identificado um problema naquela região específica, próxima ao porto de Santos e Guarujá, mas ela tem, obviamente, um efeito mais amplo, principalmente para as estruturas de crime mais organizado, como é o caso. Mas o que é importante verificar é que a segurança pública não se faz apenas com ações pontuais. A partir daí, obviamente, é necessário verificar onde estão as vulnerabilidades, os pontos fracos de toda a Baixada Santista. Eu tenho colocado isso frequentemente, que essas regiões que são muito demarcadas do Estado, é o caso da Baixada Santista, é o caso do Vale do Paraíba, por exemplo, eles precisam de um plano estratégico que contemple todos os problemas da região, as diferenças. São Vicente, por exemplo, tem um acúmulo muito grande de roubo de veículos, muito mais do que Santos, é um problema sério. Nós estamos vendo em algumas áreas, em Itanhaém tem 6
Itanhaém tem 6 delegacias, Santos tem apenas 4 delegacias, e a diferença é muito grande de população e de problemas. Então é necessário dar uma revisada geral nos problemas de segurança da Baixada Santista, que até então vinha tendo índices bastante confortáveis em relação ao estado como um todo, apesar de toda a demanda turística que tem essa região. Mas é uma região que, obviamente, a Operação Escudo demonstrou isso claramente, é necessário tomar cuidados antes que os problemas se agravem. E aí, esse é o papel da ação do Estado. Claro, se houve excesso, é importante que o Estado mesmo se pergunte se nós cometemos excesso. E para isso deve ter o máximo possível de investigação, de averiguação das condições legais, éticas e técnicas também que desenvolveram esses trabalhos. E o Estado não pode, naturalmente, ser acusado do uso excessivo da força. É justamente nesse ponto que eu quero continuar agora, secretário, porque o Ministério Público está investigando se houve algum tipo de abuso nessas operações, nesse trabalho dos agentes públicos ao longo da Operação Escudo. E essas investigações trouxeram à tona mais uma vez aquela polêmica envolvendo as câmeras atreladas às fardas dos policiais. Não são todos que tinham essas câmeras atreladas, porque o Estado de São Paulo ainda não consegue fornecer para todos. E daquelas que estavam atreladas, nem todas conseguiram mostrar detalhes dos confrontos entre os criminosos e os policiais. Queria saber a opinião do senhor em relação ao uso dessas câmeras. Se realmente seria importante uma utilização mais abrangente, com efeitos na redução da letalidade e até na própria criminalidade. A Câmara tem uma função muito importante. De alguma maneira, induzir os policiais a ter um comportamento mais profissional possível dentro dos padrões que a própria organização policial estabeleceu. E para esses padrões que os policiais são treinados. O meu entendimento é que todas essas operações é necessário checar se os policiais todos estão indo devidamente instruídos, armados, equipados, inclusive com as câmeras. Eu realmente acho inaceitável que os policiais tenham ido para essa operação sem o uso das câmeras, porque ela é uma forma do Estado apresentar a máxima transparência sobre um dos aspectos mais delicados que o Estado tem em qualquer país do mundo, que é o uso da força, que é, de alguma forma, legitimado para ser utilizado pelo Estado em defesa da sociedade. Policiais não podem romper esse trato com a legalidade, esse contrato, essa responsabilidade, para usar a força, achando que romper a lei para agredir o criminoso possa ser aceitável. Isso não é. Importante que a investigação, por parte da própria polícia, como do próprio Ministério Público, seja feita com o máximo de isenção, porque é um trabalho importante, a polícia está aí defendendo a sociedade, policiais morreram, foram atingidos gravemente, mostrando esse empenho policial, mas é importante que se mostre também, além do sacrifício que os policiais fazem, um outro tipo de apego, que é o apego absoluto à lei, e o policial tem esse compromisso de defender a lei. E por isso que ele prende bandidos, e é por isso que ele deve zelar pelo cumprimento também. Pois bem, acabamos de conversar com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente. Agradeço muito a participação nesta manhã, secretário. Boa semana, bom dia. Bom dia a todos.